Bom, eu queria dizer que é um momento de gravidade para a nossa democracia, para a nossa cidade, para a nossa sociedade civil. É importante que a gente também possa respirar, não só respirar do ponto de vista pulmonar, fazer trocas gasosas, a qualidade do ar que o parque, os parques ajudam, mas também respirar enquanto grupo, respirar enquanto sociedade. E me ocorre aqui o poema do Carlos Drummond de Andrade, que, se não me engano, é mais ou menos assim: o presente é muito grande, não nos afastemos muito, caminhemos de mãos dadas. E eu sinto, mais do que penso, que os seres humanos muitas vezes se dividem por diferenças que existem, elas são legítimas, e que bom que nós todos e todas somos tão diferentes, mas apesar das nossas singularidades, nós temos um fio importante que nos une, que nos assemelha, e essa causa é um fio aglutinador que todos e todas conhecemos, e permitiu que a gente se conhecesse, ficasse junto, trocasse experiências, conhecimentos. E aí a gente está aqui hoje, dia 10 de agosto de 2018, para conversarmos todos e todas sobre esse ponto da trajetória do movimento Parque Augusta Sem Prédios. E aí eu vou falar agora de uma forma muito pessoal, não falando em nome de nada que não seja essa vontade de ver o Parque Augusta aberto, que eu acho que é o que nos une para todos, para todas, de uma forma coletiva. Eu acho que quando o movimento de alguma forma consegue compartilhar esse desejo com mais pessoas da cidade, do Brasil, do planeta, e de alguma forma preservar esses 24 mil metros quadrados ali na rua Caio Prado, na rua Marquês de Paranaguá, na rua Augusta, é um avanço. Agora, foi dito em vários momentos do nosso movimento de que nós queremos aquele parque todo aberto, que todo esse processo de implantação do parque tem que ser um processo participativo, com a sociedade civil, autogestão, gestão comunitária. Nós falamos isso hoje, para quem estava lá, a gente falou inclusive na coletiva que foi concedida, que a gestão comunitária, a autogestão é importante até como um novo paradigma de gerir coisa pública, o parque, uma unidade de saúde, uma escola, porque a democracia representativa apresenta um desgaste flagrante, né? A gente está a 2 meses das eleições, então acho que o Parque Augusta Sem Prédios é uma nova maneira de fazer política, de conviver, muito baseada no afeto. E é claro que a convivência muitas vezes não é fácil, né? A gente tem que trabalhar sempre os afetos, as posições, a maneira como a gente conversa com as pessoas. Então o Parque Augusta Sem Prédios representa essa possibilidade. Nós estamos vivendo a maior crise de falta de água do Brasil há muitos anos. Está faltando água em vários bairros da periferia de São Paulo. E a gente tem lutado para que haja racionamento, combate ao desperdício. O Parque Augusta Sem Prédios tem água no subsolo, o rio Saracura. Então a gente falou isso hoje. Nós tivemos o compromisso do Ministério Público, do promotor do meio ambiente, Dr. Proença, de lutar para que esse parque seja um modelo na segurança hídrica. A gente quer ver o braço do rio Augusta permeável no leito do rio Augusta, exposto, visível dentro do Parque Augusta. Essa é uma possibilidade. O promotor Silvio Marques disse que inclusive deixou no projeto uma área para que isso possa ser abordado futuramente. Tem a questão da microgeração de energia, da energia solar. A gente comentou isso hoje de novo com o promotor do meio ambiente, com o Silvio Marques, para que isso seja implantado, que o Parque Augusta tenha uma geração de energia local baseada na energia solar. A questão do patrimônio, a preservação dos muros da Rua Augusta, não só da base, como o acordo contemplou, mas do muro que separa a Rua Augusta do parque, por várias questões. A questão de fazer parte da história daquele território, desde o colégio, desde o Azul, e a questão da poluição atmosférica, porque como tem o muro da Raia Olímpica da USP que foi demolido e agora vive quebrado,
Esse muro é importante para impedir que a poluição atmosférica da Rua Augusta, que é grande por conta do combustível diesel utilizado pelos ônibus ali na Rua Augusta, não possa entrar dentro do parque. Então aquele muro é importante ser preservado. Uma grade não faria essa contenção da poluição atmosférica. Além disso, tem a poluição sonora. Então a gente, com o muro da Rua Augusta, impede que o grosso dos decibéis do som da Rua Augusta, dos carros, entrasse no Parque Augusta. E tem a questão do cachorródromo, que estava ali no local mais central. Nós queremos que ele seja lateralizado, porque a área central, nós queremos que a ocupação humana e de convivência, de contemplação, tenha destaque. Então, acredito que o Parque Augusta Sem Prédios, a gente inclusive hoje falou que não é a única área ameaçada pela especulação imobiliária. Nós colocamos muito claramente que o Parque do Bexiga, o Parque da Vila Ema, o Parque da Moca, o Parque dos Búfalos, o Parque da Barra Funda, o Parque da Cruz Vermelha, o Parque do Peruche e muitos outros parques, o Parque do Caxingui, o Parque da Brasilândia, a Praça da Nascente, estão ameaçados e são causas irmãs. A Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Serra do Mar, que já foi dizimada ao longo desses anos todos. Mas é emblemático que o Parque Augusta Sem Prédios esteja no centro da cidade de São Paulo. E há 44 anos, depois da demolição do prédio, do Colégio Desoazor, do Colégio Equipe, já tentaram fazer hotel, shopping, hipermercado, universidade. A população, inclusive muitos membros desse grupo, morreram, não estão mais aqui. Eu queria lembrar aqui o Valmir Biela, o Gustavo Galassi, não estão mais conosco. Eu preciso fazer também esse resgate histórico. Pessoas que dedicaram seu tempo, sua vida, sua energia para essa causa e que certamente estariam, de alguma forma, gratificados com a notícia de que a gente está avançando em direção a essa utopia, a esse lugar que todo mundo desejou lá atrás e que pouco a pouco nós estamos construindo coletivamente. Então vamos permanecer aglutinados em torno dessa causa, desse ideal que nos move, que é uma cidade mais fraterna, uma cidade mais justa, uma cidade mais feliz. E quando eu falo cidade, é um país, é um planeta. Né? A gente tem um planeta contaminado por plástico, né? A gente tem ouvido falar, né? Os oceanos completamente contaminados, a terra contaminada, nós temos os agrotóxicos na comida. A Câmara Federal quer aprovar mais agrotóxicos na comida, além dos que já existem. A gente come 5 a 7 litros de agrotóxico por ano sem saber. E a gente precisa lutar contra esse projeto de lei, que inclusive tem aí candidatos a presidente apoiando. Tem um apoio explícito do ex-governador Geraldo Alckmin, que é candidato a presidente. Ele está junto com a Frente Parlamentar de Agropecuária, a FPA, que está defendendo, é um lobby fortíssimo, a bancada do agronegócio, com uma mudança de nome, quer dizer, eles não querem que usem mais agrotóxico, vai usar defensivo fitossanitário, para que nós não saibamos que a comida está envenenada. Agrotóxico é a melhor palavra, ele é tóxico, ele é venenoso. Por isso que os ativistas chamam esse projeto de lei de pacote do veneno, ou PL do veneno. Então o Parque Augusta também é isso. É uma coisa muito maior, não é só um pedaço de terra no meio de São Paulo. É uma questão de consciência, né? Tem a questão do transporte coletivo. Eu queria aproveitar aqui essa nossa roda de conversa na Tapera Taperá, dia 10 de agosto, depois do anúncio desse acordo entre o Ministério Público e a Prefeitura para viabilizar o Parque Augusta Sem Prédios. Existiu uma lei para mudar, trocar toda a frota de ônibus de São Paulo por combustíveis menos poluentes, porque o diesel é o mais poluente dos combustíveis. E hoje foi publicado numa revista internacional super prestigiada e na área da saúde, que muitos dos casos de diabetes tipo 2 são causados pela poluição atmosférica. Vocês acompanharam isso? Então, assim, tem micropartículas que são ejetadas pelos escapamentos, principalmente dos carros de carga, caminhões e ônibus, que chegam nos nossos alvéolos pulmonares, passam para o sangue e prejudicam a síntese e a liberação de insulina pelo pâncreas, provocando diabetes. Era uma coisa que a gente achava que era só genética ou um estilo de vida ruim, comidas industrializadas, obesidade, aí a gente ficava com diabetes. Não, tem pessoas que comem alimentos orgânicos, fazem atividade física, não tem genética predisponível
para o diabetes e estão com diabetes por causa do ar de má qualidade que respiram nas grandes cidades. Então isso é uma política pública, fazer parques, trocar a frota de ônibus por algum tipo de mecanismo energético não poluente, como por exemplo ônibus elétricos, ônibus movidos a hidrogênio, enfim, investir na bicicleta, nas ciclovias, no transporte compartilhado, solidário. E a população precisa refundar a república, refundar a democracia. Eu acredito, não sei se eu estou sendo muito megalomaníaco, nós estamos sendo muito megalomaníacos, mas a gente está conseguindo fazer essa pequena revolução aqui no movimento Parque Augusta Sem Prédios. A gente precisa agir. Não é porque nós não somos diferentes daquilo que nos rotulam que nós vamos ficar de braços parados. Nós estamos apontando o caminho e nós estamos abertos para que pessoas diferentes, diversas, possam estar conosco. Então, eu vou me ausentar daqui a pouquinho. Então, eu queria agradecer sobremaneira o movimento Parque Augusta Sem Prédios, que me ajuda a ser um ser humano melhor, que me ajuda a ter um pouquinho mais de saúde física, mental, espiritual, emocional, política, social, e que me ajuda a conhecer outras pessoas diferentes daquilo que eu era, e hoje eu sou uma pessoa diferente, acredito que um pouco menos ruim, por causa do movimento Parque Augusta. Eu aprendi muito com cada um de vocês, por isso eu faço questão de olhar nos olhos, pessoas que eu conheço há mais tempo, há menos tempo, mas eu queria agradecer muito vocês. Eu estou emocionado, muitas coisas aconteceram ao longo desses anos, todos que a gente está junto, coisas alegres, coisas não tão alegres, mas a gente continuou, a gente não desistiu. Então, puxa vida, gente, vocês são maravilhosos, obrigado por vocês estarem juntos conosco, todos juntos, nesse grupo do Movimento Parque Augusta Sem Prédios. E a gente tem que respirar, então eu vou dar uma respirada aqui, se vocês puderem respirar comigo, porque isso é importante para a saúde. A revolução somos nós, acreditem nisso.